Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus sobre a vida de Jesus. Lemos Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45, que narra um encontro de gigantes. Eu quero e peço a Deus que você entenda que Deus revela seu plano de forma maravilhosa e que essa revelação de Deus é confiável. E também o papel de Maria na obra da redenção. O encontro de Jesus e João Batista, ainda dentro do ventre de suas mães, foi um encontro especial, um encontro de gigantes. O precursor e o Messias se encontraram antes mesmo de nascerem. Muitas coisas acontecem nessa vida, coisas simples, corriqueiras, parecem, mas às vezes têm implicações eternas. Encontros aparentemente casuais revestem-se de solenidade sem igual, quando decisões importantes são tomadas a partir desses encontros. Um certo dia, duas mulheres grávidas se encontraram em algum lugar simples, em algum lugar comum, em algum lugar no interior da Judéia. Seria um encontro comum, não fosse um momento crucial em que o mundo estava vivendo e a identidade das duas crianças no ventre de suas mães, Jesus e João Batista. Aquele foi definitivamente o encontro de gigantes. Veremos primeiro a exultação de João Batista. O evangelista Lucas narra o impressionante encontro de Jesus e João Batista antes mesmo deles nascerem. E tendo Maria engravidado, Maria foi apressadamente visitar, passar um tempo com a sua parenta Isabel, a fim de compartilhar com ela sobre sua gravidez, sobre as bênçãos de Deus, porque ela foi informada pelo anjo Gabriel que Isabel estava grávida. Então aquela família estava sendo alvo de grandes manifestações e promessas inefáveis. E o anjo Gabriel
havia se apresentado a Zacarias, esposo de Isabel, e lhe anunciado que eles teriam um filho, apesar da idade avançada e deles nunca terem tido filhos, e Deus lhe agraciaria ou daria a eles a graça do nascimento de um menino que receberia o nome de João. E esse menino, como nos informa Lucas 1,15, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Sua função, a função de João Batista seria anteceder o Senhor, preparando assim o caminho para a manifestação de Cristo Jesus. 6 meses depois, Gabriel foi a Maria, lá num lugar chamado Nazaré, na cidade de Nazaré, e lhe anunciou o nascimento de Jesus, que seria chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, o versículo 31, 32, diz o seguinte: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, quando Maria foi visitar Isabel, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. E realmente não é todo dia que nós vemos e ouvimos promessas assim. E o encontro daqueles 2 bebês notáveis que sacudiriam a Judéia dentro de alguns anos aconteceu de forma maravilhosa, mas de forma simples, de forma bem da simplicidade, num lugar não especificado, não identificado, mas num lugar, numa região montanhosa da Judéia. É o que nos diz aqui. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, não diz qual cidade. E quando Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel, algo aconteceu. A criança estremeceu no ventre de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo, nos diz o versículo 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, disse Isabel. É comum os bebês se mexerem, se movimentarem no ventre de suas mães, mas esse movimento aqui foi um mover diferente, porque foi um mover pelo Espírito Santo de Deus, não foi um mover comum, porque era o primeiro encontro do Salvador com o seu precursor. E de alguma maneira João, ainda lá no ventre da sua mãe, ele reconheceu a pessoa daquele a quem for enviado para anteceder. Daquele,
que ele seria o precursor. E sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, como o anjo anunciara para Zacarias, então João Batista já era cheio do Espírito Santo lá no ventre da sua mamãe. Ele, cheio desse Espírito Santo do Senhor, ele reconheceu o Salvador e se moveu com alegria a reconhecer aquele que é Senhor, a quem ele dedicaria toda a sua vida. E João nunca, depois do seu nascimento, se tornou homem, ele nunca pretendeu se comparar a Jesus. Não, apesar de muitos confundirem, muitos pensarem que ele pudesse ser o Messias, João Batista, em sua humildade, dizia o seguinte, nós vemos aqui em Lucas 3,16, disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha a humildade de João Batista reconhecendo o senhorio de Cristo. E João foi o anunciador, aquele que realmente preparou o caminho para a manifestação de Jesus, o Cristo. E ele disse de Jesus em João, no capítulo 1, versículo 30, ele diz o seguinte, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Olha que revelação maravilhosa de Deus, mostrando que aquele Messias já existia antes. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus, porque ele foi gerado antes de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo. Veja, na humanidade, nós podemos ver, João Batista é mais velho que Jesus, mas João Batista afirma aqui, ele tem a primazia porque já existia antes de mim. Que maravilhosa revelação que João Batista faz sobre o Senhor Jesus, que é o Deus encarnado. E essa alegria na pessoa de Jesus foi a marca por toda a vida de João Batista. E quando seus discípulos vieram lhe dizer que Jesus Cristo estava batizando, João Batista diz o seguinte lá em João 3, 27 a 30, ele responde aos discípulos dele, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista exultava em Jesus Cristo desde antes de nascer. Pois antes dele nascer, ele se moveu no ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo de Deus, e fez com que Isabel falasse com Maria, mostrando a Maria que
ela sentiu aquele mover do Espírito dentro dela. E João Batista mostra, anos depois, que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, é aquele que tem a primazia, é aquele que já existia antes, é aquele que se fez carne e veio habitar entre nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, como João Batista, nós possamos sempre apontar para o Messias Salvador Jesus Cristo. E é isso que estamos fazendo aqui, mostrando a você que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador e que Jesus tem a primazia. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Deus abençoe a sua vida.